apresentação. E eu vou passar 2 slides só, se vocês me permitirem, para justificar esse Grand Round. Esse é um dado que foi apresentado. Vocês sabem que o grupo nosso aqui da Epidemia fez um levantamento recentemente de uma série de dados epidemiológicos da população brasileira em relação à saúde, as causas de mortalidade, coordenado pelo pessoal da Epidemia, e por uma solicitação do Lancet, que é uma série que o Lancet vem lançando a respeito de alguns países que eles consideram importantes, com grandes concentrações populacionais. E esse slide mostra o gráfico, eu ali salientei com a seta em verde, do câncer de próstata no Brasil. E possivelmente, se vocês compararem com todas as outras causas de câncer no Brasil, é talvez o câncer que mais vem crescendo no Brasil. E isso está ajustado para uma mortalidade de 100 mil pessoas. Passa o próximo. E um dado local nosso aqui, do Núcleo de Informação em Saúde do Governo do Estado, vocês estão vendo que os 3 grandes cânceres, as 3 maiores causas de câncer no Estado do Rio Grande do Sul, é pulmão, lá em cima, disparado, próstata é o segundo, e esôfago. Nós temos uma das maiores séries de câncer de esôfago no Brasil e talvez no mundo. E vocês veem então que as 3 grandes neoplasias, a próstata está ali e com uma tendência também no estado de aumento. Então isso foi o motivo de nós termos escolhido, dentre esse universo de neoplasias, o câncer de próstata para fazer parte desse Grand Round e para que a gente discuta fundamentalmente as questões de prevenção e tratamento. Então, queria já agradecer ao Serviço de Urologia, ao professor Berg, ao professor Brasil, para nos brindarem com essa apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Na realidade, nós é que agradecemos ao professor Nazi por oportunizar que nós tratemos desse assunto tão atual, polêmico e controverso como é câncer de próstata, como nós vamos ver através das apresentações a seguir. Nós vamos falar sobre prevenção e rastreamento de câncer de próstata. A ideia não é falar sobre tratamento especificamente de câncer de próstata, mas vamos falar sobre prevenção e rastreamento, que são aquelas intervenções que eventualmente possam ser mais todos médicos em geral e não especialistas. Aqui nós temos incidência e mortalidade de câncer de próstata no mundo inteiro. Aqui nós temos, mais acima, nós temos as regiões mais desenvolvidas do mundo. Aqui a média de incidência e mortalidade no mundo como um todo. E mais abaixo as regiões mais pobres do mundo. Você vê que câncer de próstata, a incidência aumenta à medida que nós aumentamos o estágio econômico, social da população. O que é interessante nesse slide é que, apesar de haver uma grande incidência de câncer de próstata nos países mais desenvolvidos, a mortalidade não apresenta uma tal variação em todo o mundo. O que pode sugerir alguns questionamentos aqui. E talvez um dos questionamentos, já que esses dados epidemiológicos são importantes, é que talvez o câncer de próstata tenha uma mortalidade que seja inerente ao câncer em si, à doença em si, que independa da detecção dele. E talvez essa é uma das razões de nós termos talvez seja uma das razões de tanta controvérsia nos programas de rastreamento sobre se devem ser realizados ou não. Aqui nós temos um pouquinho mais detalhado as incidências de mortalidade, incidência de câncer de próstata e mortalidade em vários países do mundo. Eu coloquei esse slide porque tem o Brasil, que são os mesmos números que o professor Nazi acabou de apresentar. O Brasil se situa em termos de incidência e mortalidade praticamente igual aos países mais desenvolvidos, quase chegando nos países da Europa. E eu coloquei aqui Rio Grande do Sul, esses são dados aqui do Instituto Nacional do Câncer. O Rio Grande do Sul, que é o estado de maior incidência de câncer de próstata, é o estado da federação, e Porto Alegre, que é a capital da federação de maior incidência de câncer de próstata também. E vejamos, vocês veem aqui que Porto Alegre tem quase a mesma incidência
dos Estados Unidos, que é o país de maior incidência de câncer de próstata, provavelmente pelas estratégias de rastreamento que eles já têm lá consolidadas há um bom tempo. O câncer de próstata é a primeira causa, portanto, de incidência de câncer em homens e a segunda causa de mortalidade. Apesar de vários pacientes morrerem não do seu câncer de próstata, mas com seu câncer de próstata, ainda é uma causa de mortalidade importante. E chama atenção também a prevalência de câncer de próstata em autópsias, isto é, nós encontramos homens que morreram, que são submetidos à autópsia, e nós encontramos câncer de próstata, isto é, são homens que morreram devido a outras causas. Existem cânceres que nós não encontramos em autópsia, isso quer dizer que o câncer é a causa da morte do paciente. Portanto, tem homens, e isso até em idades bem precoces, que já têm câncer de próstata e que talvez não venham a falecer do mesmo. O que ainda gera mais polêmica em relação ao diagnóstico e aos programas de rastreamento. Esses são os números dos Estados Unidos, de incidência, os novos casos e os casos de morte. E o risco de desenvolver câncer de próstata é 16,22%, que significa uma chance em 6. Mas o risco de morte de câncer de próstata é uma chance em 36. Portanto, a maioria dos homens que tiverem diagnóstico de câncer de próstata não morrerão da doença, mas morrerão com a doença. O antígeno prostático específico é uma proteína produzida pela próstata e que desde que foi introduzida clinicamente mudou o panorama em relação à epidemiologia do câncer de próstata. E como nós vemos aqui, eu coloquei essa linha da era pré-PSA e era pós-PSA meio arbitrariamente em 1986, 1987, que é quando se iniciou a utilizar o câncer de próstata clinicamente no mundo, especialmente nos Estados Unidos. E o que se observou em relação ao câncer de próstata, que é essa curva que nós vemos aqui, é que houve um aumento expressivo, né, um pico de incidência que correspondeu àqueles casos que havia na população, que não se manifestavam clinicamente e que nós então descobrimos um instrumento para detectar o câncer, que é esse pico que ocorreu. Depois que esses casos que estavam flutuando na população foram descobertos, o câncer de próstata parece ter voltado ao seu crescimento vegetativo, que talvez seguisse caso não houvesse o PSA. Mas o fato é que a incidência de câncer de próstata parece estar aumentando progressivamente. No que se refere à mortalidade, aqui nós vemos várias causas de mortalidade também nos Estados Unidos, num slide semelhante ao apresentado pelo professor Nazi. O que nós vemos também, aqui se situa a segunda metade da década de 80 do século passado, aqui nós vemos o PSA e nós vemos a mortalidade em relação ao câncer de próstata. Essa mortalidade aqui observada nos primeiros anos após o início da era do PSA ainda representa casos detectados antes da era do PSA, quando nós detectávamos casos em geral avançados. E o que se observa, o que tem se observado ultimamente é que parece estar havendo uma diminuição da mortalidade do PSA, do câncer de próstata. Se isso é devido ao PSA, às estratégias de rastreamento, nós não sabemos ainda. O professor Brasil vai tocar nesse assunto posteriormente, vai esclarecer um pouquinho mais. Mas outro dado importante da era do PSA é que a maioria dos cânceres de próstata hoje em dia detectados, eles são em estágios localizados. 90% ou mais dos cânceres de próstata hoje em dia são detectados nos estágios iniciais, isto é, estágios curáveis. Nós não sabemos se eles precisam ser curados. Tudo bem, eu acho que é uma questão. Mas o fato é que 90% deles são detectados em estados curáveis. E antes da era do PSA, boa parte dos casos já não eram curáveis no momento do diagnóstico. E a sobrevida em 5 anos por câncer de próstata, essas faixas aqui representam faixas de brancos, negros e a população geral dos Estados Unidos. E a sobrevida em 5 anos em câncer de próstata é 100% hoje em dia. O que quer dizer que se tem uma boa expectativa de vida se nós temos câncer de próstata. O que significa também que nós só temos que tratar pacientes que tenham uma boa expectativa de vida. Os pacientes que têm uma expectativa curta de vida, talvez não mereçam tratamento para o seu câncer de próstata, porque eles devem viver bem, segundo esses números. Existem alguns fatores de risco que estão associados com o câncer de próstata: a idade, o PSA,
quanto maior, normalmente o câncer de próstata ele é detectado mais frequentemente em torno de 60 a 65 anos, portanto a idade é um fator importante. Existe câncer de próstata abaixo de 50 anos, mas é incomum. E se calcula que aos 80 anos a chance de se encontrar um foco de câncer de próstata na próstata de um homem seja de quase 80%. Então, quanto mais o PSA também, pacientes que têm aumento do PSA têm mais chance de apresentar câncer de próstata. Existem algumas teorias em relação à etnia, especialmente afro-americanos se teriam maior chance de câncer de próstata, mas isso pode representar outros fatores, tem outros vieses que devem ser considerados. Mas a dieta que nós temos aqui no Ocidente, especialmente relacionada ao consumo de proteínas e gordura animal e ao consumo de derivados de leite, está relacionada com o aumento da chance de câncer de próstata. A obesidade é outro fator de risco importante. E a genética, certo, risco importante. A determinação, a identificação de fatores de risco ajuda a definir populações, ou a selecionar populações que eventualmente poderiam sofrer alguma intervenção para evitar a doença. Essa importância de definir os fatores de risco. O câncer de próstata, naqueles pacientes que têm história familiar, a maioria dos cânceres de próstata são esporádicos, isto é, ocorrem em pacientes que não têm história familiar. 80% dos cânceres de próstata são assim. De próstata familiar, que é definido com mais parentes afetados, e existe o câncer de próstata hereditário, que é definido em uma dessas três condições. Mais do que três ou mais parentes de primeiro grau afetados, pacientes afetados em 3 gerações sucessivas de linhagem paterna afetada, hereditário. E aqui nós temos o risco relativo e o risco absoluto de apresentar câncer de próstata, dependendo do número de parentes afetados e das características que nós vimos acima. O paciente que não tem história familiar, ele tem uma chance em 8 de ter câncer de próstata, ou como nós vimos anteriormente, uma chance em 6. O paciente que tem um pai ou irmão afetado, ele tem uma aqui tem 35 a 45% de chance de apresentar câncer de próstata. Portanto, esses pacientes talvez sejam um alvo potencial de alguma terapia, de alguma intervenção, não terapia, para prevenir. Nós temos 3 tipos de prevenção, ou 3 graus de intervenção: primária, secundária. Incidentes na população em risco, se diminuir a chance da doença aparecer. A prevenção secundária, ela se destina a atenuar a severidade dos casos prevalentes, dos casos já existentes. Quer dizer, já existe a doença e nós temos que evitar que essa doença progrida. E isso é feito através de algumas estratégias, como, por exemplo, detecção precoce e intervenção. E a prevenção terciária é interromper a progressão e a recorrência da doença naqueles pacientes já tratados. Câncer de próstata é uma doença que deva ser prevenida? Talvez sim, como nós vimos pela identificação de alguns fatores de risco lá. Ela é uma doença de alta prevalência, existe uma longa latência, a latência de décadas, desde o aparecimento da primeira alteração molecular da célula prostática até o surgimento do câncer. E isso nos dá uma janela de intervenção muito grande para evitar o aparecimento do câncer em si. Existe uma dependência endócrina, ou seja, existe uma via definida, identificada de proliferação celular que pode levar ao câncer de próstata, e intervenções sobre essa via podem diminuir o número de pacientes com câncer de próstata. Existem lesões histológicas precursoras identificáveis, existem lesões que nós podemos identificar como neoplasia intraepitelial prostática de alto grau e que estão associadas com o aparecimento de câncer de próstata. E existe um marcador sérico, que apesar de todos os defeitos, que é o PSA, apesar de todos os defeitos, ele já existe há mais de 20 anos, e até o momento nenhum outro marcador substituiu o PSA como instrumento de detecção precoce de câncer de próstata. O fato
essa transformação, existem vários períodos em que nós podemos atuar com estratégias de prevenção. E, de fato, se a gente identificar os fatores de risco, nós podemos intervir nesse momento para evitar que isso progrida à doença pré-clínica, o que se chama de prevenção primária. É aqui que nós devemos intervir, se nós queremos fazer prevenção primária em câncer de próstata, é identificar aquelas populações sob risco e realizar uma intervenção para diminuir a chance de que essa população passe a doença pré-clínica. Depois que a doença pré-clínica apareceu, nós temos que evitar que essa doença se torne clínica. Aqui nós já temos a doença, nós temos que evitar que a doença se torne clínica, e é aqui que entra as estratégias de detecção precoce e rastreamento de câncer de próstata. Nós vamos falar aqui nessa fala de hoje somente sobre prevenção primária, com alguns estudos que foram realizados em câncer de próstata. Existem algumas substâncias que foram identificadas que parecem diminuir a chance das células de câncer de próstata em cultura produzir. Algumas delas estão citadas aqui, são micronutrientes, como selênio, vitamina E e vitamina C. Já existe algo sobre essas intervenções em relação ao câncer de próstata. Esse aqui é o famoso estudo SELECT, que foi publicado no JAMA em 2009, que foi um estudo multicêntrico que envolveu 4 grupos com cerca de 8.000 pacientes em cada grupo, randomizados a receber selênio, vitamina E, selênio mais vitamina E e placebo. Os critérios de inclusão foram pacientes acima de 50 anos, negros, porque nos Estados Unidos eles têm uma maior chance de apresentar câncer de próstata, pacientes acima de 50 anos, os outros homens, PSA abaixo de 4 e toque retal normal, certo? É uma população, uma chance normal de ter câncer de próstata, população anormal. E ele foi programado para durar 7 a 12 anos, sendo que o objetivo primário foi a incidência, a determinação dos casos incidentes de câncer de próstata. E o que se verificou é que nos 4 grupos em que foi feito o estudo de intervenção, em nenhum deles houve uma diferença significativa nos números de incidentes de câncer de próstata, o que significa que selênio isoladamente, vitamina C, vitamina E isoladamente, ou por outro lado, foi um pequeno aumento do risco de câncer de próstata no braço com vitamina E somente. E um pequeno aumento também de risco de diabetes mellitus no braço que recebeu selênio. Esse estudo foi iniciado em 2001 e terminado precocemente, portanto, em 2001. Outro estudo importante foi do Physicians Health Study, com vitamina E e vitamina C na prevenção de câncer de próstata e de outros tipos de câncer também publicado em 2009, em que houve uma randomização em 4 grupos, com 3.500 pacientes em cada grupo, vitamina E mais vitamina C, vitamina E somente, vitamina C somente e placebo. O segmento foi de 8 anos no estudo duplo cego e também o objetivo foram casos incidentes em câncer de próstata. E o que se observou também é que não houve nenhuma alteração significativa em relação ao número de casos incidentes de câncer de próstata em nenhum desses grupos. O que quer dizer que as intervenções dietéticas em relação ao câncer de próstata não funcionam. Pelo menos essas que nós apresentamos aqui. Nós falamos sobre dependência endócrina de câncer de próstata. O câncer de próstata ele depende da presença de andrógenos. O nosso andrógeno, que é a testosterona produzida no testículo, não é o órgão, não é o efetor dentro da célula. Existe um outro hormônio chamado dihidrotestosterona, que é o órgão efetor que vai estimular a transcrição nuclear em casos na próstata. O que ocorre é que a testosterona ela entra para a célula prostática e na célula prostática ela é convertida por uma enzima chamada 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona. É essa dihidrotestosterona que vai se juntar ao receptor androgênico e vai entrar no núcleo celular para ativar a transcrição.
Nós temos dois tipos de enzimas, de isoenzimas de 5-alfa-redutase, que fazem essa transformação de testosterona em dihidrotestosterona, tipo 1 e a tipo 2. A tipo 2 é que está presente em maior frequência e quantidade dentro das células prostáticas. Mas a tipo 1, que está presente em outros tecidos também, andrógeno dependentes, que são órgãos-alvo dos andrógenos, também está presente em casos na próstata e parece estar presente também, especialmente em casos de câncer. E nós dispomos hoje em dia de 2 inibidores da 5-alfa-redutase. Nós temos um inibidor seletivo, que é a finasterida, que inibe a 5-alfa-redutase tipo 2, e temos um inibidor não seletivo, que é a dutasterida, que inibe a tipo 1 e a tipo 2 isoenzimas da 5-alfa-redutase. Desde que os estudos com finasterida começaram a ser realizados para tratamento de hiperplasia de próstata, se percebeu que havia algum efeito sobre câncer de próstata, Então, naqueles estudos iniciais para tratamento de doença benigna da próstata, se verificou que os números de incidentes de câncer de próstata também mudavam nos pacientes que recebiam finasterida. Isso motivou o estudo de uso da finasterida para prevenir câncer de próstata, que foi publicado no New England em 2003, chamado PCPT, Prostate Cancer Prevention Trial. Esse foi um estudo multicêntrico, cujos critérios de inclusão foram pacientes acima de 55 anos, com PSA abaixo de 13 e toque retal normal. Isto é, uma população normal sem chance ou probabilidade maior de ter câncer, de portar câncer de próstata. Eles foram randomizados a finasterida ou placebo, foram submetidos a PSA e toque retal anualmente, e caso houvesse alguma indicação clínica, como toque retal alterado ou PSA maior do que 4, durante o estudo, eles eram submetidos à biópsia. Foram biopsiados ao final do período do estudo. A duração planejada desse estudo foi de 7 anos. E 18.000 pacientes foram randomizados entre 1994 e 1997. O objetivo primário era avaliar a prevalência de câncer de próstata. Após 7 anos, e o que se verificou é que antes desses 7 anos ocorreu uma redução do risco de se apresentar câncer de próstata no grupo tratado, no grupo intervenção, no finasterida. E essa redução foi da magnitude de 25%. Esse estudo foi interrompido um ano antes do planejado, justamente por ter atingido o objetivo e por ser improvável que alguma alteração ocorresse nesses resultados com mais um ano de estudo. Então, finasterida previne câncer de próstata, diminui na população geral a chance de nós apresentarmos câncer, diagnosticarmos câncer de próstata. No entanto, naqueles pacientes que apresentaram câncer de próstata no grupo que usou finasterida, houve um maior aumento de cânceres de alto grau. Aqui, Gleason 7, 8, 9 e 10. Nós temos cânceres de próstata que variam de Gleason 2 a 10. Os pacientes que têm Gleason 7 a 10 são considerados câncer de alto grau, portanto, tem um comportamento biológico mais agressivo. Então, os pacientes, apesar de haver uma diminuição do número total de câncer no grupo que usou finasterida, quando eles apresentaram câncer, o câncer era mais agressivo. Existem várias teorias para explicar esse achado, nós não vamos entrar aqui em detalhes. E se verificou também que houve no grupo tratado com finasterida, que houve uma maior chance de eventos relacionados à sexualidade e eventos endócrinos, como ginecomastia, perda de libido e disfunção erétil. Assim como no grupo placebo,
mais chance de já apresentar câncer de próstata, diferente da população que foi utilizada no estudo anterior. O volume prostático tinha que ser abaixo de 80 mililitros e eles tinham que ter uma biópsia negativa para câncer de próstata nos últimos 6 anos, caso tivesse alguma alteração nesses números. A randomização foi para dutasterida, meio miligrama por dia, ou placebo, e o acompanhamento foi com PSA livre, total livre, e toque retal a cada 6 meses, e biópsia, sim, clinicamente indicado, por toque retal alterado, o aumento do PSA durante o estudo. E biópsias já pré-planejadas eram realizadas ao fim do 2º ano do estudo e de 4 anos do estudo. A duração planejada do estudo foi de 4 anos. O objetivo primário também foi avaliar a incidência de câncer de próstata após 4 anos de dutasterida. E o que se verificou é que realmente, na biópsia interina realizada no meio do estudo, quanto na biópsia final, é que houve uma redução do risco de ter diagnóstico de câncer de próstata naquele grupo que usou a dutasterida. E essa diminuição é da magnitude de 23%, ser muito semelhante ao estudo anterior, apesar dessa população ser uma população com mais probabilidade de apresentar câncer. Houve também uma diminuição do risco de retenção urinária aguda, cirurgia de próstata e infecção urinária no grupo intervenção. E justamente porque a dutasterida também diminui o volume prostático. E ocorreu também um aumento de eventos relacionados à sexualidade, eventos endócrinos, como diminuição da libido, perda de libido, disfunção erétil, diminuição do volume seminal e ginecomastia, também corroborando os estudos do estudo anterior da fenoterapia. Portanto, existe a redução de risco de câncer de próstata também com o uso de dutasterida em população de alto risco, apesar de existir um maior risco de efeitos adversos ou eventos adversos relacionados à sexualidade e menor risco de eventos adversos relacionados à micção. Aparentemente não existe um risco aumentado de câncer de alto grau, apesar de com uma análise de subgrupo parece ter demonstrado ter chegado a uma conclusão um pouquinho diferente. Portanto, esse estudo do REDUCE confirma os resultados do TCPP. Numa revisão sistemática realizada pelo Cochrane sobre inibidores da 5-alfa-redutase na prevenção de câncer de próstata, se chegou a algumas conclusões que seriam interessantes e provavelmente a gente tem mais questões do que respostas. Os inibidores da 5-alfa-redutase reduzem o risco de câncer de próstata em homens rastreados. Se nós não vamos fazer rastreamento ou segmento desses pacientes, podemos chamar da maneira como nós fizermos, não há necessidade ou não há por que tratar com fazer alguma estratégia de prevenção. Não há evidência sobre a causa da regressão. Nós não sabemos se quando a gente usa dutasterida, finasterida, nós estamos prevenindo, isto é, estamos evitando que o câncer surja, ou talvez nós estejamos tratando o câncer já existente inicial. Então, essa é uma dúvida que fica. Será que nós estamos realmente prevenindo ou se nós estamos tratando um câncer com dutasterida e finasterida? A redução que é observada com os inibidores da 5-alfa-redutase, ela é consistente independente de raça, história familiar ou idade. Então, naqueles grupos com fatores de risco, existe a redução independentemente da presença do fator de risco ou não. Os inibidores da 5-alfa-redutase aumentam a disfunção erétil e sexual. Isso deve ser computado em qualquer estratégia que refere à qualidade de vida de qualquer intervenção. Não há informação adequada para avaliar a mortalidade de doença específica ou global, mesmo porque não existe tempo suficiente para isso. Os estudos foram por tempo limitado. E existe incerteza no que se refere ao surgimento de câncer de próstata de alto grau em relação às suas razões e causas. Isto é, será que a gente não vai estar trocando a diminuição do risco de câncer de próstata em geral para aumentar câncer de próstata de alto grau em alguns pacientes? Isso pelo lado negativo. E será que o tratamento ou o uso de finasterida ou de dutasterida não vai melhorar o nosso diagnóstico de doença de alto grau, podendo selecionar então aqueles pacientes que devem ser tratados? Essa é uma outra questão que abala muito o mundo urológico. E não há evidência também sobre quando iniciar a prevenção e por quanto tempo deve durar. Em quanto tempo a gente, em qual paciente, em que idade do paciente nós devemos iniciar uma prevenção desse tipo, já que demora décadas para o câncer se instalar. Agora nós vamos ter o professor Brasil Silvanetti, que vai nos dar uma outra visão sobre rastreamento populacional no câncer de próstata. Obrigado.
Muito bem, então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Nazi pelo convite, pela oportunidade do serviço de poder apresentar esse Grand Round. Como o professor Milton já falou, os assuntos relacionados ao câncer de próstata eles são, no mínimo, controversos, polêmicos e que necessitam mesmo de um aprofundamento para que a gente possa, mesmo quem atua na medicina, mas não na urologia diretamente, possa ter um entendimento para que se informe de maneira adequada os pacientes sobre o que efetivamente é o estado da arte em relação ao câncer de próstata atualmente. Coube a mim falar talvez sobre o braço, digamos assim, mais polêmico de todos os braços polêmicos que o câncer de próstata está envolvido, que é o rastreamento. Talvez o rastreamento seja polêmico, ou mais polêmico do que o resto, porque ele atinge um número maior de pessoas em relação a uma prevenção primária com medicações. Já está há mais tempo essa discussão na literatura, na mídia, então já se foi um pouco mais adiante em relação ao conhecimento em relação ao rastreamento. Então pode passar o Bom, isso o professor Milton já falou, a incidência do câncer de próstata em 1 em cada 6 homens vão ter o diagnóstico de câncer de próstata em algum momento da vida. Então, 1 em cada 6 de nós aqui, homens na sala, teremos o diagnóstico, mas somente 1 em cada 30 vai morrer dessa neoplasia. Acho que o fato mais importante a se ressaltar, ou para se relembrar da apresentação anterior, é esse fato aqui. A sobrevida em 5 anos numa doença que está localizada ou localmente avançada, ou localmente disseminada, o que inclui doença linfonodal, é de 99%, ou quase 100%, enquanto que quando o diagnóstico é feito já com a doença metastática à distância, a sobrevida em 5 anos é somente de 32%. E aí já vem o primeiro ponto. Como é que nós chegamos a essa situação aqui, do diagnóstico numa fase precoce? E para que se possa proporcionar, então, uma sobrevida em 5 anos de quase 100% e uma sobrevida em 10, 15 anos, como a gente vai ver, bastante significativa também. Pode passar o seguinte. Esse é o gráfico epidemiológico dos Estados Unidos, e aí um outro fato que já foi trazido pelo professor Nazi. O que nós vemos na estatística americana é uma queda da mortalidade por câncer de próstata num país onde é obsessivo pelo rastreamento, obsessivo pelos seus resultados em relação aos tratamentos que são curativos, cirurgia e radioterapia, primariamente, enquanto que o gráfico que o professor Nazi apresentou no início da sessão era um gráfico de mortalidade no Brasil, mostrando uma curva ascendente progressivamente ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, será que essa obsessão pelo rastreamento, pelo tratamento, é o que faz com que essa curva atualmente seja descendente nos Estados Unidos e que nós ainda não temos esse tipo de qualidade no serviço de saúde aqui do país que possa fazer com que haja esse tipo de repercussão na mortalidade? Essa é uma pergunta a se responder. Terceiro fato, publicado agora em 5 de maio de 2011 no New England, o segmento de 15 anos do estudo escandinavo de cirurgia, prostatectomia radical, contra a observação em câncer de próstata localizado, onde se vê então uma corroboração, digamos assim, dos achados do segmento anterior, da publicação anterior no New England, 6 anos atrás, onde então em 15 anos de segmento houve então uma diferença bastante significativa na mortalidade em favor da cirurgia em relação à observação, na mortalidade global, em homens com menos de 65 anos de idade, na mortalidade de câncer específica, em homens com menos de 65 anos de idade, e na apresentação de metástase também nesse grupo mais jovem. Ou seja, a cirurgia ela proporciona também uma
provável melhora na qualidade de vida dos pacientes em relação ao grupo observação por não sofrer com a doença metastática. Claro que isso tem uma série de outras ponderações para serem feitas, mas obviamente não foge do escopo da apresentação de hoje. De qualquer maneira, será que toda essa repercussão na mortalidade que a cirurgia está proporcionando aqui é mérito somente da cirurgia? Provavelmente não. Deve existir um mérito do rastreamento para que se possa oferecer para os pacientes precocemente um tratamento curativo. Por isso que o que se viu, essa magnitude de efeito foi em pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, e em pacientes de baixo risco, ou seja, com PSA menor do que 10, e com Gleasons de biópsia menores do que 7. O rastreamento pelo câncer de próstata, ele tem o objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade relacionada ao câncer. A mortalidade a gente já pode ponderar algumas coisas aqui, né? A morbidade do câncer de próstata, pelo câncer de próstata, é basicamente chegar em 10, 15 anos de observação e a história natural da doença mostrar que o paciente vai sofrer por obstrução urinária intravesical, ou seja, o tumor de próstata crescendo e obstruindo ureteres e a própria saída da bexiga, e o sofrimento pelas metástases à distância, principalmente esqueleto axial. É importante a gente salientar que nós temos dois tipos de rastreamento. Quando nós estamos falando em rastreamento, nós temos que saber diferenciar o que é rastreamento populacional, ou seja, a avaliação de homens assintomáticos, né, homens sob risco, no contexto de uma pesquisa ou de uma política de saúde pública, e isso é iniciado pelo examinador. E o que se chama detecção precoce é o rastreamento oportunístico, que é então a detecção de casos individuais, iniciado por iniciativa do paciente ou eventualmente do médico, mas num contexto não de rastreamento de massa, não populacional. Um bom teste de rastreamento ele tem que ser, então, ou possuir essas características aqui. Tem que ser factível, né? O risco tem que ser baixo e o custo acessível, ter uma acurácia, uma sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo adequados, poder detectar a doença em fases assintomáticas e também, né, talvez o desfecho final seja esse, né, que o tratamento oferecido após o diagnóstico possa melhorar, então, no caso do câncer de próstata, o mais importante é a mortalidade do câncer de testículo. A performance do rastreamento, em termos separados para o toque retal e para o PSA, como ferramentas de screening, é razoável, digamos assim. Então, ela possui uma sensibilidade que varia, então, o toque de 69% a 89%, o PSA de 57% a 79%, uma especificidade um pouco melhor, mas um valor preditivo positivo bastante baixo, né? Isso é o que se tem para o momento, usando principalmente o ponto de corte do PSA como 4 nanogramas por ml, e isso pode variar, né? Mas se vai se fazer um rastreamento, vai se fazer com os testes em paralelo, né? O PSA e o toque retal simultaneamente, qualquer um dos dois alterados indicaria uma biópsia de próstata. Por que do toque retal existir, já que ele tem uma performance bastante ruim e com uma variabilidade grande interobservador? Porque, primeiro, é um teste, um exame rápido, fácil, né, de custo nulo, né, para ser realizado no consultório, e, obviamente, eu tenho menos de 40 anos, então é fácil falar, mas o toque retal diagnostica tumores que não são diagnosticados pelo PSA, numa situação onde o PSA é baixo, entre 2,5 e 4, e isso dá um acréscimo de mais ou menos 30% nos tumores que são diagnosticados em ferramentas de rastreamento. Outro fato importante que eu gosto sempre de ressaltar, ecografia transretal não é ferramenta de rastreamento. Não se pede ecografia transretal para fazer diagnóstico de câncer de próstata. A ecografia transretal só tem a função de guiar a biópsia de próstata no momento que a biópsia foi indicada. No último Grand Round que falou sobre câncer de próstata, talvez há 4 ou 5 anos atrás, o que existia era isso, estudos observacionais, coortes, analisando então a performance do rastreamento, né? Então, os dados epidemiológicos americanos, mostrando que havia uma redução
da mortalidade com o rastreamento anual, né? Essa coorte de Olmsted, que é radicada em Minnesota, mostrava uma redução de 22% da mortalidade por câncer de próstata com a introdução do PSA naquela população. O estudo do Tirol, então, que é coordenado pelo Dr. Barsch, que é um pesquisador que publica bastante câncer de próstata em todas as suas etapas, digamos assim, onde, então, naquela localidade específica da Áustria, 5 anos de programa de rastreamento, houve uma queda de 3 vezes na mortalidade por câncer de próstata em relação ao restante do país que não faz rastreamento formal, né? Em contrapartida, outras coortes dentro dos Estados Unidos e na Europa não observaram o mesmo efeito com características de delineamento semelhantes. O que fala contra realizar o rastreamento? Em termos de morbidade do rastreamento, as consequências imediatas seriam as consequências da biópsia, sangramento e principalmente infecção. Nós estamos vendo aqui localmente um aumento do número de prostatites pós-biópsia em pacientes com resistência à quinolona, que é o antibiótico mais utilizado em profilaxia, então principalmente Escherichia coli resistente à quinolona, e aí sepse pós-biópsia. Consequentemente a isso, um diagnóstico de tumores indolentes, como o professor Berger falou, existe uma possibilidade bastante significativa do paciente ter o câncer de próstata e não morrer do câncer. Então, esse tumor que tinha que estar lá quieto, escondido, ele é descoberto pelo rastreamento e não haveria necessidade de se tratar. E as consequências do tratamento, que são as consequências diretas de um tratamento curativo, cirúrgico e radioterápico, que são incontinência urinária e disfunção erétil relacionadas à cirurgia. Incontinência urinária praticamente aqui, na nossa realidade do serviço, é praticamente nula. Disfunção erétil ainda é um problema. E com relação ao tratamento radioterápico, disfunção erétil e as sequelas actínicas, tanto de cistite como proctite. A favor do rastreamento, a detecção de tumores em estágios ainda curáveis, com impacto na mortalidade pela neoplasia, ou seja, poder oferecer um tratamento cirúrgico para o paciente numa idade precoce, num estadiamento precoce, e ver aquela diferença de desfecho em relação a não fazer nada, né? E lembrar também que o prejuízo na qualidade de vida, ele pode ser menor pela cirurgia e suas consequências, disfunção erétil e incontinência urinária, do que lá adiante sofrer com obstrução urinária e metástase óssea. As recomendações anteriores, então, elas todas eram baseadas em estudos observacionais, né, com aquele aguardo dos ensaios clínicos que estavam por vir. Não havia, então, indicação de rastreamento populacional. O que se recomendava, então, era uma decisão compartilhada entre médico e paciente, um rastreamento, então, individual, digamos assim, né, por decisão de consenso, nos pacientes com uma expectativa maior do que 10 anos, que é onde efetivamente a doença vai repercutir em termos de mortalidade, ou com menos de 75 anos de idade. A idade de início pode variar dependendo do país e da sociedade que está recomendando. Então, normalmente varia entre 40 e 50 anos de idade. Isso pode estar condicionado a fatores de risco, história familiar, outras situações que podem caracterizar um risco aumentado, por exemplo, um PSA de início já mais alto em pacientes jovens, mas eu também não quero entrar nesse tipo de discussão para não aumentar a confusão, né? Mas, de qualquer maneira, análises de subgrupo em relação ao PSA, elas podem trazer decisões em relação a biopsiar ou não em um paciente aparentemente com PSA normal, que pode ser biopsiado, e iniciar um rastreamento em cima disso. E a frequência que pode variar a cada 1 a 4 anos também, dependendo de qual sociedade está recomendando. Então era isso que se tinha, né, antes dos ensaios clínicos serem publicados, que começou a aparecer a partir de 2009. O primeiro deles, então, foram 2 na mesma edição do New England, né, o famoso estudo que é o CLICO, informalmente conhecido como CLICO, Prostate Lung Cancer
colorectal ovarian cancer, que então incluiu nos Estados Unidos 10 centros, a idade de entrada no estudo entre 55 e 74 anos, com um segmento mediano de 11 anos e meio, né? 76 mil pacientes, então, foram randomizados para receberem o rastreamento com PSA anual, né, mais o toque, versus o Standard Care, ou Usual Care, como está no paper, né? E o que se viu, então, é que não havia aqui pelo gráfico uma diferença na mortalidade em relação aos dois grupos, screening e grupo controle, né? Porém, entre o primeiro e o 6º ano de rastreamento dos pacientes, o que se viu foi que 52% do grupo controle realizou de alguma forma rastreamento, ou seja, houve uma contaminação bastante significativa desse grupo controle. Ou se fez um PSA, ou 2 ou 3, ou o paciente se submeteu a um toque. Então, esses pacientes, eles de alguma maneira realizaram algum rastreamento, mesmo fazendo parte do grupo controle. Então, na mesma edição do New England, em 2009, o estudo europeu, que envolveu 7 países, com uma idade de entrada de estudo entre 55 e 69 anos, com então um segmento um pouquinho menor de 9 anos, 182 mil pacientes, ou mais ou menos o dobro, um pouco mais que o dobro do estudo anterior, onde foi oferecido, então, a grosso modo, em média, porque isso variou muito entre os centros, PSA a cada 4 anos, com ou sem toque retal, versus nada de screening, né? Houve uma redução relativa de 20% em relação ao controle na mortalidade no grupo screening. Então, eu tenho uma performance melhor no grupo de rastreamento em relação ao grupo controle, né? Porém, a magnitude absoluta desse efeito é muito pequena. Precisaria se rastrear 1.400 pacientes para diagnosticar 48 pacientes para se prevenir uma morte, né? Não é mencionado formalmente no artigo se houve contaminação entre os grupos, mas a partir do momento que está na tabela que 31% dos pacientes no grupo controle foram diagnosticados como T1C, ou seja, a biópsia foi indicada por PSA elevado, se assume que 31% dos pacientes no grupo controle de alguma maneira fizeram um PSA. Então também há um certo grau de contaminação no grupo controle. Pode-se interpretar isso de diversas maneiras, a favor ou contra a conclusão dos autores. De qualquer maneira, é um estudo, é um ensaio clínico randomizado que mostra, então, algum efeito favorável ao rastreamento. Que, no ano seguinte, um dos centros, que foi o centro de Gotemburgo, que era um dos que forneceu o paciente para o estudo europeu, né, publicou seus dados isoladamente. Então, com um perfil um pouquinho diferente de pacientes com idade entre 50 e 64 anos na entrada de estudo, então um grupo um pouco mais jovem, com 14 anos de segmento mediano, né, maior do que o estudo europeu como um todo, 20 mil pacientes, 10 mil pacientes para cada braço, PSA a cada 2 anos como ferramenta de screening contra nada, né? E a redução de risco absoluto foi de mais ou menos 0,4% versus o controle. Aqui é o gráfico de mortalidade câncer específica comparada. Vermelho, então, é o grupo de screening como menor mortalidade. Então, resumindo, precisaria a magnitude de efeito é bastante melhor, rastrear 293 pacientes para diagnosticar 12 para prevenir uma morte. A conclusão do estudo é de que isso se equivaleria a um programa de rastreamento para câncer de mama. Então, reconhece que ainda o rastreamento ele não é uma ferramenta precisa, adequada, né? O número de pacientes que tem que ser submetido ao rastreamento é alto, porém se aproxima de outros programas de rastreamento para outras neoplasias. Por fim, quando se achava assim que, então tá, parece que efetivamente o rastreamento é melhor do que não rastrear, estamos ganhando, digamos assim, se for pensar a favor do rastreamento em termos de ensaios clínicos publicados na literatura. Veio esse estudo agora em março de 2011, também na Suécia, né? Somente um centro de uma região específica da Suécia, com um perfil de entrada dos pacientes semelhante
ao estudo europeu, 20 anos de segmento, 1.494 pacientes para o grupo rastreamento e 7.500 controles. A estratégia era oferecer o rastreamento para 1 em cada 6 pacientes, exatamente como é a incidência do câncer. Então, a cada 6 pacientes, 1 era oferecido o rastreamento. E essa estratégia de rastreamento era de PSA mais toque a cada 3 anos versus não rastreamento, e não houve diferença nenhuma entre os grupos na mortalidade por câncer de próstata. Então, respondendo à pergunta inicial, o rastreamento para o câncer de próstata é factível? Sim, ele é factível, né? Em exames de sangue, no toque retal, é muito possível de ser feito tanto no consultório quanto em estratégias populacionais. O risco é baixo e o custo é acessível, certamente, possivelmente. O teste é acurado? Provavelmente não, pelas performances que nós discutimos anteriormente, mas isso é muito também subjetivo, depende muito da interpretação que está se dando para a performance do teste. Detecta a doença em fases assintomáticas, certamente, e o tratamento após o diagnóstico melhora o desfecho relacionado à doença, também a gente tem evidências bastante consistentes de que sim. O que aconteceu então da fase pré, ou das recomendações antes dos ensaios clínicos serem publicados e depois? Não mudou praticamente nada, né? Melhoraram as evidências, a dúvida continua exatamente a mesma. As recomendações praticamente não mudaram. Todas as associações, à exceção de uma, republicou os seus guidelines, as suas recomendações em relação ao rastreamento de câncer de próstata, e a única alteração em relação a essas sociedades foi o American College of Physicians, que mudou a sua recomendação de não rastrear para não sei, deve-se discutir com os pacientes, né? Baseado nos achados dos ensaios clínicos. Mesmo assim, essas recomendações são muito americanas e a Sociedade Brasileira de Urologia vai muito em relação ao que a Associação Americana de Urologia recomenda. A Europa, a Canadá e a Austrália, mesmo com essas publicações, continuam não recomendando rastreamento. E onde a gente poderia melhorar em relação ao que existe atualmente seria corrigir, então, erros de delineamento para estudos futuros, o que seria tentar evitar um número maior de contaminação dentro dos grupos randomizados, tentar interpretar a estrutura do estudo de uma maneira diferente da que foi organizada tanto no estudo americano quanto no centro europeu. Protocolos de vigilância ativa, no intuito de, mesmo rastreando, diagnosticando todos os tumores que podem ser diagnosticados, tentar, através de protocolos de vigilância ativa, ou seja, seriar PSAs e eventualmente repetir biópsias, identificar os pacientes que vão progredir para um estado mais agressivo da doença, ao invés de oferecer o tratamento curativo para todos, só oferecer o tratamento curativo para aqueles que são de baixo risco inicialmente e mostram um perfil de doença mais agressiva nos meses e anos subsequentes. E, obviamente, marcadores moleculares, novas ferramentas diagnósticas que podem ajudar o PSA ou até mesmo substituí-lo dentro do que a gente reconhece que o PSA é um marcador muito bom para a neoplasia de próstata, mas ele está longe de ser perfeito. Portanto, depois de tudo que eu falei, a dúvida ela persiste, né? Fica muito, cabe a cada um de vocês também interpretar e assimilar a informação e decidir em cima disso se isso é favorável ou não. Para aqueles que se convenceram que o rastreamento é uma ferramenta útil, os meus residentes vão estar ali fora oferecendo toque retal, PSA para aqueles que quiserem. Muito obrigado pela atenção. Alô? Uns velhinhos, vamos começar pelo mais branco. Eu quero fazer uma pergunta aqui, baseada na experiência, na vivência da neurocirurgia. Qual é o papel hoje, se existe, da radiocirurgia no tratamento das lesões prostáticas?
existe o papel da radiocirurgia, existe o papel da radioterapia. Está se investindo muito hoje em dia também tratamento focal para câncer de próstata, que envolve uma série de outras tecnologias, como ultrassom, radiofrequência. O problema do câncer de próstata da terapia focal, eventualmente, é que o câncer de próstata é multicêntrico. Então, nós podemos estar tratando uma área da próstata que abrigue o tumor e deixando de lado uma outra que deveria ser tratada também. E nós não temos ainda, não dispomos de imagem adequada o suficiente para definir dentro da próstata a presença de tumor, a não ser talvez quando ele esteja grosseiramente aumentado. Bom, eu estava com medo de vir nessa apresentação porque eu não sabia se ia ter aula prática ou não. Mas parece que vai ter. Eu vou sair por ali. Podemos fazer. Eu vou sair por ali, Brasil. Tá? Mas belas apresentações, inquietantes, e várias perguntas eu tenho. Mas eu tenho um ponto importante que se vê muito nos consultórios, eu queria pedir para vocês isso. Nós sabemos que a reposição hormonal nas mulheres é um fato conhecido há muitos anos. Eu acho que a reposição hormonal nas mulheres trouxe uma qualidade de vida praticamente indiscutível. E foi feito de uma forma discriminada por muito tempo, até que os estudos começaram a mostrar que poderiam trazer malefícios para a saúde da mulher, mesmo trazendo todo aquele benefício de sentimento, de sexualidade. Eu vejo assim no consultório, eu vejo que muitos homens chegam no consultório com reposição hormonal, no consultório de urologia. E a situação é muito parecida. Eles dizem, olha, eu era parecido um cavalo velho e agora virei um porco, depois que eu faço uma injeçãozinha uma vez por mês. Mas eu fico muito inseguro nisso, de saber o que acontece, quais as consequências, inclusive no câncer de próstata, que potencialmente pode acontecer. Assim como ocorre na reprodução das mulheres também. Essa é uma pergunta. A deficiência androgênica do envelhecimento, ela é uma entidade já que nas últimas décadas foi bem caracterizada. Cerca de 30% dos homens vão apresentar diminuição dos andrógenos circulantes após uma faixa etária. E essa faixa etária é em torno da quinta década de vida. Então, 30% dos homens, ou 3 em cada 10, 1 em cada 3, talvez, vai apresentar uma diminuição dos seus níveis androgênicos. E se isso clinicamente se manifestar como diminuição da qualidade de vida, administrativa, diminuição da libido, disfunção erétil, e nós conseguirmos identificar laboratoriamente a deficiência hormonal, existe alguma evidência de que isso é benéfico para o paciente, como tu relatasse aí. Então a gente vê que os pacientes realmente melhoram. A questão da preocupação em relação à próstata, em relação à hiperplasia benigna e eventual aumento de probabilidade ou risco de apresentar câncer de próstata com a reposição hormonal. Os estudos preliminares que até agora foram publicados não sugerem que aumente o risco ou a probabilidade de câncer de próstata ou de algum evento relacionado à hiperplasia benigna de próstata com a reposição hormonal. Nós estamos falando, portanto, de pacientes que fazem reposição. Nós não estamos falando de pacientes com perfil hormonal normal e que querem fazer hormônio, o que também existe. Nas academias a gente verifica isso com frequência. Em relação aos efeitos a longo prazo, o problema disso aí também deve ser dito que muitos desses sintomas que os homens apresentam podem não ser devidos à deficiência hormonal, a alguma eventual deficiência hormonal. Isso pode acontecer por outros fatores da vida, né? A própria idade aumenta a chance de algumas doenças aparecerem, como depressão e outras coisas mais. Mas o fato é que em alguns pacientes devem se beneficiar, parece não haver risco nesses pacientes quando bem indicada a reposição. A longo prazo nós não temos como dizer o que eventualmente os potenciais prejuízos. Que eu acho
que aconteceu com a reprodução feminina vai acontecer com a reprodução masculina. Uma pressão muito grande da indústria para se vender fármacos de reprodução. As indicações elas não são claras o suficiente. De uma maneira geral, pega pacientes com queixas sexuais que são inespecíficas e é mais fácil assumir que o cara tem hipogonadismo pela idade, efetivamente ir mais a fundo nas causas que os poros possam estar envolvidos nisso aí. E isso certamente tem um prejuízo eletrônico determinado, ele vai aparecer daqui a tempo. O prazo é muito curto, para essa cultura de transporte hormonal. Todo mundo agora usa reprodução hormonal para ter a grosso modo não tem alteração para câncer, mas de perguntas, aí nós conseguimos. Voltamos à medicina agora. Eu gostaria inicialmente de comentar a clareza das apresentações. Como oncologista, eu acabo vendo a ponta final dessa experiência. Mas me parece que esses dois estudos individualizados, eles deixam uma coisa muito clara. O rastreamento é capaz de melhorar os diagnósticos, de aumentar os diagnósticos. Porque a gente não sabe como lidar com esse resultado daí para frente. Mostrar que estudo de Watchful Waiting versus cirurgia, que isso resultou em melhora da sobrevida, mas isso para um grupo de pacientes que hoje a gente não consegue determinar bem através dos marcadores tradicionais, Gleason, PSA. No câncer de mama, a gente aprendeu que os marcadores moleculares, as assinaturas gênicas, conseguem nos demonstrar prognóstico com uma precisão maior, e isso está sendo testado em grandes estudos randomizados em relação a decisão de tratamento conjunto. No câncer de próstata, tem alguma coisa nesse sentido? Estudos avaliando perfil de expressão gênica em relação ao prognóstico, sabe, nesse sentido? Os estudos são vários. Os objetivos assim, em relação a PCA3, levar um marcador molecular o BRCA, que ele tem um potencial para diagnóstico a desenvolver a pessoa hereditária também outros fundamentos no cenário que possa até variantes próprias de pseudobiologia, porque a gente vai extrapolar para outra ponta, que é a ponta a base teórica da receita da transplantação é talvez uma modificação alostérica do receptor, que começa a mudar a atividade do receptor ou fica mais rápido, pela receptor mais pouco, está circulando, começa a gastar estrogênio, isso que bate na célula do próprio, para entender. Então, o próprio receptor biológico, que é o reservatório, não tem que estudar nada traduzir isso para a assinatura molecular na investigação do próximo. Aqui no serviço nosso, nós estamos fazendo trabalho relacionado a isso, eu também de saúde digital. A gente realmente um bom caminho até chegar à assinatura molecular.
Belas apresentações. A questão é mais em relação à sobrevida em 100% em 5 anos. Como é que ela se compara com cortes históricas pré-PSA? Isso, se for fazer essa comparação, obviamente teria que fazer o ajuste pelo grau do câncer, né? Porque pode ter um tratamento simplesmente diagnóstico mais precoce, mas os pacientes não alterando a história natural da doença. Tem algum dado em relação a isso? Realmente existe essa preocupação em relação ao PSA e também ao rastreamento sobre o lead time, aquele período em que nós anteciparíamos o diagnóstico da doença. E essa é uma preocupação realmente. Muito das estatísticas ou dos números que são apresentados realmente carregam em si essa falha inerente ao processo. Mas o fato é que antes da era PSA, cerca de 60% a 70% dos cânceres de próstata já não eram localizados no momento do diagnóstico. Isso nós só diagnosticávamos naquele paciente com sintomas e com toque retal alterado. E nós sabemos que para ter um toque retal alterado, o volume do tumor tem que estar maior na próstata. Né? Então, certamente houve uma mudança de perfil do paciente do diagnóstico do câncer de próstata, e esse perfil assim, é radicalmente diferente do que era antes. E certamente isso se reflete nos bons números em relação à sobrevida em 5 anos, mesmo em pacientes sem tratamento. Nós mesmos comentamos que talvez muitos desses pacientes que a gente trate, ou diagnostique, talvez nem necessitem tratamento. Existe uma produção, as determinações hormonais dentro da próstata, realmente elas têm algumas peculiaridades. E existe também o que parece que deve se conhecer, a teoria da saturação, em que pequenas doses ou pequenos níveis de andrógeno poderiam já estimular o receptor androgênico. A realidade é que, em relação a câncer de próstata, o que existe é que existe uma dinâmica que é muito grande e é difícil da gente predizer. Os próprios genes responsáveis pela aceleração do câncer, eles podem variar dependendo das condições às quais ele é submetido. Por exemplo, se nós castrarmos um paciente com câncer de próstata, esse paciente vai apresentar uma melhora inicial grande, mas por que ele vai se tornar hormônio resistente depois de em torno de 1 ano e meio após a castração?
houve certamente uma readaptação, um rearranjo, uma modulação diferente dos genes que vão fazer com que ele responda a pequenos níveis de hormônio, mesmo em situação de castração sistêmica. Eu não sei se é bem isso que tu perguntasse ou o que tu gostaria de ouvir em relação a isso, mas o fato é que existe essa diferença de modulação de genes e de resposta a níveis hormonais. As novas drogas que estão surgindo hoje em dia em relação ao câncer de próstata, fora as drogas quimioterápicas, todas elas são relacionadas ainda à produção androgênica, ou a supressão da síntese androgênica, né, como a abiraterona, por exemplo, foi recentemente aprovada pelo FDA. Eu ia fazer uma pergunta que ficou confuso na colocação do em relação à faixa etária. Os estudos todos são assim, 50 anos. Falar de Yamato, 40 anos, o rapidamente teria benefício maior para isso? Não abaixo de 40 anos. Começando aos 40 anos, se em primeiro lugar existe uma porcentagem de pacientes que tem trial, esse paciente tinha uma faixa etária entre 40 e 50 anos, foram biopsiados no final do tempo com PSA normal e tinham câncer de próstata. Então, então, ao mesmo tempo se viu que os pacientes entre 40 e 50 anos que fazem o primeiro PSA nessa faixa etária têm PSA entre 0,6 a 0,7 nanogramas por ml, que é a mediana dessa população rastreada pelo primeiro PSA. Esses pacientes dificilmente vão desenvolver um câncer de próstata clinicamente significativo. Então, a recomendação é que pelo menos se faça um PSA a partir dos 40 anos, e em cima desse achado, PSA sozinho, PSA mais forte, se decide a estratégia, que é muito variável, mas que a faixa etária, mesmo aqueles que não têm para iniciar, exatamente seria a partir dos 40 anos. Por essa sugestão, daqui a pouco tem um paciente de 40 anos, 45 anos, o PSA dele já de início é 2, 2,5, e já sabe que esse paciente tem que ficar em 5, tem 10,3, talvez só precisa voltar para o consultório. Então, em termos de rastreamento, vale a pena fazer o PSA aos 40 anos. Se esses desfechos dos ensaios clínicos são palatáveis em relação à tua possibilidade de não sofrer com o próximo. Agradecer a tecnologia, do Brasil. Acho que o assunto é muito interessante, prevalente. E não tem nenhum comentário aqui sobre prevenção de relação sexual. Eu gosto da vida dele, não, prevenção de sexual. Você que gosta seja mais claro. Como é que é? Não, depois nós vamos te prescrever o hormônio. Tu vai saber. Não, existe sim, parece existir sim alguma relação entre atividade sexual e câncer de próstata. O problema do desenho desses estudos é que eles são estudos retrospectivos. É muito difícil da gente determinar a real atividade sexual em estudos e que se faz uma entrevista sobre como foi a tua vida sexual a partir dos 20 anos. Eu provavelmente, para evitar dizer que eu não conseguia ninguém, eu vou dizer que eu tinha relações todos os dias, né? Então existem vários vieses nesse tipo de trabalho, mas certamente existe uma relação entre a atividade sexual e o desenvolvimento de câncer de próstata. Proteção. E contrário também. Uma teoria histológica, o câncer de próstata evolui a partir de um processo inflamatório, de uma necrose epitelial, e daí a dor está branca. Então, se o paciente tem uma história promíscua, PST, isso
talvez seja um inquérito, não é a relação sexual, a atividade sexual só que vai lá conferir um risco maior, sim a característica do Cuidem-se então. Obrigado. Tchau.